A nossa história, ela é baseada em escolhas que nós fazemos. E essas escolhas vão depender do tipo de nível de maturidade que nós temos. Então hoje eu quero que você entenda qual é o nível da sua maturidade e por que você escreve a sua história com as escolhas que você faz. Você cria a sua história baseada em alguns níveis. Esses níveis são representados por algumas partes do nosso corpo. Então imagine o seu corpo dividido em 4 partes. Essas partes são parte baixa, parte elevada, parte central e parte alta. Cada parte dessa é representada por uma parte do nosso corpo. A parte baixa vai representar entre o estômago e as genitárias. A parte elevada é representada pelas costas. A parte central é representada pelo coração. E a parte alta é representada pela cabeça. Aí você vai se perguntar, o que isso tem a ver com a sua vida? Tem a ver que cada nível desses é representado pelas escolhas que você faz. Então, dependendo do seu nível de maturidade, as escolhas que você faz para a sua vida vai ser diferente. Então, nós vamos falar agora sobre o primeiro nível. Esse primeiro nível é o da região baixa, que é representado pela parte do corpo entre o umbigo e as genitárias. As pessoas que têm o comportamento dirigido pela região baixa, elas são totalmente focadas no prazer. Então tudo o que importa para elas é a satisfação, é o prazer, independente da área da vida dela. Essas pessoas buscam uma satisfação momentânea. Elas não estão pensando a longo prazo, elas estão pensando a curto prazo. Esse tipo de pessoa, elas valorizam o que é prazeroso. Então tudo que for prazeroso é importante para ela. Ela vai fazer somente aquilo que dá prazer. Ela não gosta de nenhum tipo de atitude ou comportamento ou situações que não levem a ela ao prazer. Por exemplo, as pessoas que pensam muito em só lazer. Ela quer o tempo todo estar lá num momento de lazer. Elas estão voltadas só para o prazer. Elas não estão voltadas para a responsabilidade. Esse tipo de pessoas são pessoas muito insatisfeitas. Elas estão insatisfeitas com tudo, principalmente no trabalho. O trabalho é uma das coisas que traz a responsabilidade para nós. Então a pessoa que é voltada para o prazer, ela não está se importando muito com a responsabilidade. E o trabalho em si, ela traz essa responsabilidade. Ela não quer se ficar satisfeita, ela nunca fica satisfeita com o trabalho, porque ela não enxerga o trabalho como uma zona de prazer. Essas pessoas também têm dificuldades com a alimentação, com a comida. Elas têm dificuldade com o autocontrole. Por quê? Porque a comida, ela traz uma sensação de prazer. Quando nós nos alimentamos, ela traz essa sensação de prazer. E aí, essas pessoas, elas acabam ficando descontroladas. Podem se tornar pessoas obesas, podem se tornar pessoas que não têm o controle daquilo que querem fazer, daquilo que querem comer. Elas são pessoas que ingerem muito açúcar, porque o açúcar vai trazer para ela uma satisfação durante várias horas do dia. Essas pessoas também, que são guiadas pela região baixa, ela tem uma grande dificuldade em lidar com os vícios. Porque o vício é tudo aquilo que é prazeroso, tudo aquilo que traz prazer. Então, a partir do momento que ela está ali lidando com os seus vícios, ela se doa aos seus vícios, ela está se doando ao prazer. Então, são pessoas que têm muita dificuldade em reter, em inibir aquilo que tem prazer. E através disso, ela acaba se envolvendo com tudo que é prazeroso. E o vício traz esse prazer para essa pessoa. Então, essas pessoas têm essa tendência ao vício. Outra dificuldade que essas pessoas encontram é ter um paladar infantil. O que é o paladar infantil? São pessoas que gostam de comer somente guloseimas, bala, chiclete. Ela não gosta de comer coisas que sustentam, que são saudáveis. Por quê? As coisas saudáveis nem sempre elas vão trazer o prazer do que uma bala, um pirulito, traz a sensação. A criança, se você for perceber, é mais ou menos desse jeito. A criança, se você oferecer para ela entre uma fruta e ela tiver provado já de um doce, ela vai escolher o doce. Por quê? Porque para a criança vai trazer para ela aquela sensação de prazer que a fruta muitas vezes não traz.
Então, as pessoas que têm esse nível, né, são guiados pela região baixa, ele tem que ficar sempre atento a isso. São pessoas também que têm a tendência à sexualidade. Porque como essa região pega entre o estômago e as genitárias, muitas dessas pessoas, elas vão dar muita ênfase ao prazer sexual. Ela valoriza muito o prazer. São pessoas que têm tendência a se envolver com pornografia, por exemplo, porque são situações em que trazem a ela um prazer, mesmo que seja um prazer individual. São pessoas que elas tendem a se envolver com esse tipo de situação. Também com roupas sensuais, músicas sensuais, tudo isso traz a ela, faz com que ela queira, né, estar ali ligado ao prazer, tudo que a satisfaça. Geralmente são pessoas que são mais egoístas, elas não pensam muito no outro, elas pensam simplesmente nelas. São pessoas que buscam os bens materiais, né, vão atrás do dinheiro, do sucesso. Por quê? Porque o dinheiro e o sucesso também são coisas que trazem a ela o prazer. Então muitas vezes ela vai trabalhar, ela não vai trabalhar no que gosta, mas ela trabalha simplesmente pelo fato de conquistar, e a conquista dar a ela o prazer que ela necessita. E um detalhe, são pessoas também que são reclamonas, elas reclamam de tudo, e são também pessoas que se vitimizam. Então esse é o nível de pessoas que se regem aí pela região baixa. O que eu quero ensinar para você agora é como sair dessa região e evoluir na sua maturidade. Então vamos lá, vou aqui ensinar para você agora como sair desse nível da região baixa. Você tem que parar de se mimar. Nós temos o hábito de achar que nós temos que ficar nos mimando o tempo todo. E quando nós estamos nos mimando, nós estamos fazendo o quê? Provocando o prazer em nós. Então você acha que você pode tudo. Não, eu faço isso porque eu mereço. Nós merecemos sim, mas até que ponto? Esse merecimento não está trazendo para você uma forma de valorizar o seu prazer, e isso não deixando você evoluir com a sua maturidade? Outra coisa que nós temos que prestar atenção: dá menos que o corpo pede. O seu corpo, ele sempre vai em busca do prazer. Se você vai deixar ser guiado pelo seu prazer, o seu corpo ele vai pedir sempre mais. Sempre mais. Se você dá 1, ele quer 2. Se você dá 2, ele quer 3. Então nós temos que fazer o quê? Começar a diminuir, dar aquilo a menos que o seu corpo pede. Se o seu corpo pediu 2, você dá 1. Se o seu corpo pediu 1, você não dá. Porque você está evitando de ensinar o seu corpo a ser guiado pelo prazer. Outra coisa que nós devemos prestar atenção. Nós devemos prestar atenção em conquistar mais coisas que são grandes e não ficar muito preso àquilo, nas meras satisfações, em coisas pequenas. Se você pode ter um namorado e casar com ele, para que você vai ficar de namoro em namoro, de pessoas em pessoas? Quando você se envolve com uma ou outra pessoa, isso vai estar te gerando o que em você? Para satisfações mínimas, em pouco tempo. Você tem que pensar a longo prazo. Em que você pode se satisfazer, mas a longo prazo. Outra coisa, valorizar menos o lazer e mais o trabalho. Quando você valoriza mais o seu trabalho e menos o seu tempo ocioso, você aprende que você deve diminuir aquilo que te satisfaz tanto. Isso faz você crescer na maturidade. Então nós temos que sempre focar no trabalho e menos no lazer. Próxima dica: controle os seus impulsos e as suas vontades. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de controlar os nossos impulsos, de controlar as nossas vontades. Então, elimine metade das suas vontades e faça aquilo que você realmente tem necessidade de fazer. Uma dica muito importante, muito prática: para de carregar bala e chiclete no bolso. É isso mesmo, cada vez que você coloca bala, chiclete na sua bolsa, no seu bolso, você está permitindo que seu corpo, ele e sua mente te induza a consumir aquilo. E isso você está fazendo o quê?
deixando ali o seu corpo, dando ao seu corpo prazer que não necessariamente ele está necessitando. Próxima dica para você que tende a sensualidade: saia da pornografia. A pornografia, ela é um vício. E você tem que entender isso. Quando você entender que a pornografia, ela te vicia e ela está satisfazendo somente o seu corpo e a sua mente, você vai perceber que isso não faz bem para você. Então, evite e, se possível, procure uma ajuda para que você possa sair desse vício. E por último, pare de se fazer de vítima e de jogar a culpa de tudo que você faz nas outras pessoas. Assuma as suas responsabilidades. Se você fez, assuma aquilo que você faz e não se vitimize, porque cada vez que você vitimiza, você está aí inibindo, não permitindo que você evolua na sua maturidade.